Fala aí, galera, tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui para dar aquela pregadinha. Hoje eu quero que a gente reflita nessa passagem de 1 Samuel no capítulo 17, começando ali no versículo 32, você conhece a história. Basicamente, o povo de Israel tá em batalha com os filisteus, só que tem um gigante, um cara enorme, a galera tá assustado, X1 tá meio roubado. Então ele tá ali, né, provocando os israelitas, tá falando mal do povo de Deus, ninguém tem coragem de fazer nada, aquela história que você conhece. E até apareceu o jovenzinho Davi. E eu acho muito interessante o que acontece aqui nesse episódio, porque tem aqui para nós uma lição gigantesca. Começando no versículo 32, Davi disse a Saul: ninguém se preocupa por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer, é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Tá, vamos fazer uma pausa, porque aqui está a nossa primeira lição. Muitas vezes nós olhamos para a nossa juventude da vida, nossa juventude espiritual, e pensamos, como Saul pensou de Davi, que talvez a gente não consiga fazer algo. Mas enquanto Saul está olhando para Davi falando, você não consegue, Davi está dizendo para Saul, eu não estou fazendo isso sozinho, porque o Senhor é comigo. Davi reconhece a sua fidelidade no pouco, mesmo que para mim lutar com o leão e o urso não parece pouco, mas parecia ser perto ali do gigante. Mas o que Davi reconhece é que o Senhor estava com ele na luta com o urso, estava com ele na luta com o leão, na luta contra o leão, e que o Senhor estaria com ele na luta contra o gigante. Nós precisamos entender que não na nossa força, mas com o Senhor conseguiremos lutar com gigantes nessa vida e devemos ter essa atitude disposta a lutar contra o gigante se o Senhor é conosco. Agora tem outra lição aqui que é importante para que a gente possa cumprir essa primeira, quer dizer, talvez na sua vida, né, na sua caminhada com Deus, você identificou um gigante que você quer derrubar. Até eu escutei disso no podcast do Jesus Cop sobre propósito, que é muito bom e recomendo pacas. Mas eles falaram sobre isso, que se você se perguntar que problema, que crise você gostaria de resolver no mundo, eu acho que isso já é um indicativo, né, do que seria o seu propósito, porque Deus é quem opera em nós o que ele realizar. Para mim tem duas coisas que eu penso que eu quero resolver muito forte. Eu quero lidar com o problema do cristão não ser parecido com Cristo, é por isso que eu faço vídeos aqui tentando inspirar você a ser mais parecido com Jesus, enquanto eu tento ser mais parecido com Jesus, porque se a gente faz o nosso trabalho direito... esse mundo não aguenta. E eu também quero muito lidar com o problema da orfandade. Não só espiritualmente ser um pai para as pessoas, mas eu quero encher essa casa de criança. Então Deus é quem opera em nós o querer e realizar. E provavelmente tem um problema, um pepino, uma crise que você gostaria de resolver. E a próxima pergunta, obviamente, é como você usa o que Deus te deu para lidar com esse problema, essa situação, com esse gigante. Então talvez, como Davi, você identificou um gigante que você queria derrubar. Talvez, como Davi, tiveram pessoas que olharam para você e falaram, você não dá conta. E a verdade é que provavelmente você não dá. Mas você não precisa estar sozinho, e essa é uma lição gigantesca. Se o Senhor é contigo, você é a maioria. E eu vejo muitas pessoas identificando a primeira parte, a primeira lição que a gente consegue aprender aqui, né? Tem várias pessoas que identificam seus chamados, elas identificam os gigantes que elas querem derrubar, mas aí elas tropeçam na segunda lição que nós vamos aprender aqui com essa passagem. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, que o Senhor esteja com você. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse Saul, e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor, armado apenas com seu cajado e sua funda. Foi enfrentar o filisteu. No seu estilo, Davi foi lidar com o gigante que ele queria derrubar. E essa da história você conhece, mas o que eu acho impressionante aqui? Você tem que pensar até no contexto que para esse momento de Israel essas coisas eram muito raras. Davi não tinha só nunca usado um desses, né, uma armadura dessas, uma espada, porque ele era um pastor, mas porque eles eram raríssimos em Israel. A gente vê ali batalha naquela época que tinha 2 espadas, tinha 2 lanças, uma para junto e o resto da galera inventava o que podia. Então Saul está disponibilizando para Davi o melhor do melhor, mas não é para ele.
Ele não está acostumado com essas coisas. E muitas vezes você identifica o gigante que você sente que você nasceu para derrubar, mas entra aí a maldita comparação. Armaduras, espadas reais não são o único jeito de derrubar gigante. Então você começa a encontrar referências de derrubadores gigantes que você quer se parecer. E não tem nada de errado com isso, né? É muito bom que você se inspire com outras pessoas, que você seja afiado por elas, que você deixe o ferro te afiar, que você seja discipulado, mas você nunca pode deixar de ser você, porque Deus te criou para ser você. Se Ele quisesse que você fosse seu coleguinha, Ele teria feito você o seu coleguinha. Mas Ele te fez você por um motivo, e existe um jeito que só você, com a sua fidelidade, pode exercer algo que o Senhor tem para você fazer. Pense nisso. E muitas vezes as pessoas são atraídas pelas armaduras de Saul. As pessoas são atraídas por essa estratégia. Olha o que essa igreja está fazendo, olha o que esse ministro está fazendo, parece estar dando tão certo, nós devemos fazer isso também. O que não é necessariamente algo de errado, é bom você aprender com os outros, mas no momento que a gente deixa de fazer aquela coisa do jeito que nós devíamos fazer, para tentar copiar alguém, nós estamos falhando. Aprender com os outros, tudo bem. Tentar copiar os outros, sacrificando a sua essência no processo, não está certo. Então, várias vezes a gente olha para uma igreja que está fazendo algo muito certo e fala, cara, vamos fazer igualzinho. Mas aquela igreja está dando tão certo daquele jeito, porque onde eles estão geograficamente, com as pessoas que lidam culturalmente, aquilo ali é um sucesso para impactar elas. E se nós queremos ter sucesso em abençoar alguém, né, abençoar a terra onde nós estamos, então a gente tem que pensar no que funciona na nossa terra. E não adianta querer só copiar o que funcionou em outro lugar, se você não puder dar algo real onde você está. O ponto é, Deus te deu uma essência. Ele não só opera em nós o querer em realizar, Ele é quem nos fez, como Ele nos fez por um motivo. Então, às vezes, você sente que você tem um chamado de evangelizar. Mas daí você tenta chegar num estranho, falar com ele sobre o evangelho, e você sente que aquilo é meio estranho. Aí você pensa, não, talvez, então, eu não devo ser um evangelista. Mas, quando você conversa com a galera que você tem um relacionamento, a galera da sua escola, do seu trabalho, eles são super abertos para ouvir o evangelho. Até pessoas que não são abertas para ouvir outra hora. Pode ser que você tenha uma graça especial nessa área, enquanto outra pessoa tem uma graça especial para chegar no estranho. Obviamente a gente tem que tentar evangelizar todo mundo, mas entenda o meu ponto. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu escrevi uma música chamada Me Leva Pra Casa. Eu não sei se você já ouviu falar dessa música, mas é uma música longa, ela tem tipo uns 13 minutos. E todo mundo na época me falou, Zé, você tem que cortar essa música, se você quiser que ela vá pra rádio, ela tem que ter 4 minutos. Se você quiser isso, e o que eu orei, encontrei no Senhor é que a música precisava ser como ela precisava ser. Então eu falei não pra todo mundo. E tinha gente com anos de experiência no campo, dizendo, Israel, você está fazendo um engano, mas eu tinha essa convicção em Deus, de que essa música precisava ser desse jeito. Então eu disse não para a armadura de Saul que me ofereceram e eu fui com as minhas 5 pedras lisas. Eu acredito que essa música, na sua essência, abençoou muitas pessoas, podemos dizer milhares de pessoas, até milhões de pessoas, meu Deus. Mas eu fui fiel com aquela música em preservar a essência que o Senhor me confiou, do mesmo jeito que o Senhor tinha entregado uma essência para Davi e ele foi fiel nela. Então, esse vídeo não é... O objetivo desse vídeo não é de jeito algum te desencorajar a aprender com os outros e se inspirar com os outros. Por favor, faça isso. Mas preserve sua essência. Aprenda com os outros para ser o melhor você, que Deus criou você. O você que Deus criou, obviamente, é a sua versão mais parecida com Jesus, por isso que nós sempre precisamos nos parecer mais com Ele. Mas existem coisas que só você consegue fazer do jeito que você consegue fazer, porque Deus te fez assim. Então, depois de você identificar aquele gigante que você vai lidar, não tente ser uma cópia de outras coisas. Não tente ser uma cópia de outros ministérios, outros ministros, mas procure a sua essência no Senhor para agir como Ele quer que você age. E com um coração ensinável e uma disposição para aprender, preserve a essência do que Deus te deu. E obviamente isso é um pouquinho vago, a gente podia explicar um pouquinho melhor, mas a ideia essencial que eu quero que seja a reflexão para essa semana é caminhe no teu estilo. Seja você, não seja uma cópia de nenhuma outra pessoa. Aprenda com os outros, mas preserve a sua essência. Faz sentido? Na minha cabeça faz sentido. Eu espero que faça sentido para você também. Deus te abençoe e a gente se vê. Nossa, olha esse foco automático. A gente se vê no próximo vídeo.